Olá, aqui é o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Nesta aula, iremos resolver essa situação aí, ó. Um veículo, ele se desloca na ida a 40 km por hora e na volta ele retorna com velocidade maior, uma velocidade de 60 km por hora. Pergunta-se, qual é a velocidade média nesse percurso, ida e volta? Então vamos à resolução. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Eu vou numa velocidade menor de um ponto A até um ponto B, tá? Ou de uma localidade A até uma localidade B. Eu vou a 40 km por hora e retorno nesse mesmo percurso com a velocidade maior, com a velocidade de 60 km por hora. Isso é claro e evidente que eu vou gastar mais tempo na ida do que na volta, tá? Na ida eu vou demorar mais para chegar do que na volta. Evidentemente, se eu aumentei a velocidade, eu diminuo o tempo. Isso significa que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por isso nós escrevemos lá na física essa formulazinha aqui, ó. Velocidade média vai ser a distância percorrida dividida pelo tempo. Agora observe o seguinte. Para calcular a velocidade média na ida, que nós chamamos essa velocidade de 40 km por hora, vamos chamar isso aí de velocidade 1, tá? A velocidade 1, a distância ela não muda, porque o nosso percurso é o mesmo na ida e na volta. O que vai mudar é o tempo, tá? Então, aqui vamos colocar o tempo T1. Isso para a ida. Para a volta, então eu vou usar uma outra velocidade, que no caso seria os 60 km por hora. Aí vou usar a mesma distância. Observe que o D, ele não coloquei letrinha separando, porque é a mesma distância em ida e volta. Só que o tempo na velocidade 2 vai mudar, tá? Então, deixo bem claro isso aqui, ó. A distância, ela não muda, tá? Essa distância, ela é fixa. Então, eu vou escolher uma distância fixa. O que vai variar é a velocidade e o tempo. Isso é claro. A 40 km por hora, eu vou gastar mais tempo para chegar na ida do que na volta a 60 km por hora. Então, ficou bem claro. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos escolher uma distância qualquer. Já que a distância, ela não importa, ela é fixa, eu escolho uma distância qualquer. Não vai alterar o resultado, tá? Então, se eu estou deslocando de um ponto A para um ponto B, eu escolho uma distância qualquer que não vai alterar os meus cálculos aí. Então, vamos ver isso aí. Então, aqui tem a distância aí de um ponto A um ponto B. E eu vou escolher aqui uma distância qualquer, como falei para vocês, 120 quilômetros da cidade A até a cidade B, ou do ponto A até o ponto B. Isso, por que eu escolhi este valor 120? Observe que 40 km por hora, de 40 em 40, eu chego em 120. E 60 km por hora, de 60 em 60, eu também chego a 120. Então eu escolho aqui um valor conveniente, tá? Para facilitar os cálculos. Um valor que vai ser um múltiplo de 40 e de 60 ao mesmo tempo. Ou seja, é o valor do MMC, o mínimo múltiplo comum de 40 e de 60, que vai dar 120. Bom, feito isso, nós vamos fazer agora os cálculos e mostrar para vocês que a velocidade média não significa somar a média dessas velocidades, tá? Porque a princípio você poderia pensar assim, professor, basta pegar 40, que é a velocidade da ida, e somar com 60, que é a velocidade da volta, soma dessas duas velocidades dá 100 e eu faço a média aqui, ou seja, divido por 2 e vou achar 50 km por hora. Mas você vai ver no desenvolvimento dessa questão que isso aqui não é verdadeiro, tá? Então, na ida, o veículo se desloca com a velocidade de 40 km por hora. Isto significa que o tempo, que nós vamos chamar de tempo 1, que ele vai gastar, é a velocidade, tá? Já falamos para vocês que velocidade média
é dada pela distância dividido pelo tempo. E para calcular o tempo, eu pego esse tempo aqui, ó, o tempo t, e passo multiplicando a velocidade e pego a velocidade que está aqui, multiplicando agora o tempo e divido pela distância. Então, nós temos que o tempo vai ser igual ao quê? Vai ser a distância dividido pela velocidade, tá? É assim que eu calculo o tempo aí. Então, basta pegar 120 quilômetros, que é essa distância, e dividir por 40, uma vez que o carro vai estar se deslocando a 40 quilômetros a cada hora, e ver quantas horas vai fornecer ali. Então, divido 120 por 40 e nós vamos achar 3 horas. Então, o tempo gasto para um carro percorrer 120 km a 40 km por hora, esse tempo vai ser exatamente aqui, ó, vamos marcar 3 horas. Vamos marcar esse valor aqui. Isso na ida. Agora vamos ver a volta, o que vai acontecer na volta. Então, o mesmo raciocínio. Agora na volta a 60 km por hora, nós vamos pegar a distância, que é a mesma, que é 120 km, e dividir por essa velocidade, que é 60 km a cada hora. Então, para calcularmos o tempo 2, ou seja, o tempo da volta, o que você vai fazer? Você vai pegar a distância do percurso, que é 120, e dividir pela velocidade, que é 60. 120 dividido por 60, você vai encontrar 2 horas. Então, nós temos aqui, ó, mais uma informação, que o tempo 2, tá? O tempo 2 que nós gastamos na volta foram 2 horas. E isso é evidente, tá? Eu gastei mais tempo na ida do que na volta. Na volta eu gastei menos tempo, porque aumentei a minha velocidade. Então, na realidade, esse percurso, ida e volta, ele foi feito em 5 horas, tá? Você vai somar esses dois valores aqui, ó. Vou pegar este valor e somar com este. Para calcular a velocidade média que nós pretendemos lá do início, é pegar a distância. Observe que a distância na ida é a mesma da volta, então 120 mais 120, você vai achar 240 e vai somar com o tempo gasto na ida e na volta, que é 3 mais 2, que é igual a 5, tá? Então, dividindo aí 240 por 5, vamos encontrar 48. Então, isso significa que a velocidade média nesse percurso ida e volta é 48 km por hora, não 50 km por hora, como imaginávamos lá no início, tá? Você não pode pegar a média das velocidades e dizer que nesse problema, somar as duas velocidades e dividir por 2, tá? Que no caso daria 50. Então, na verdade, não é 50, na verdade é 48 km por hora o percurso de ida e de volta. Nós chamamos essa média aí, na realidade, é chamada de média harmônica, tá? Que eu vou deixar o card aí em cima para que você acesse o vídeo acima. Fala-se sobre média harmônica. Então, a média harmônica já nos daria esse resultado sem precisarmos de fazer essa análise que foi feita, tá? Essa questão foi feita para que você entenda que a velocidade média de um percurso de ida e volta não é a média das velocidades. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha entendido. Faça comentários aí abaixo, se inscreva no canal, ative o sino para receber novas notificações e não esqueça de dar aquele joinha, aquele sinalzinho ali para que possamos ser reconhecidos aí no YouTube. Eu aguardo vocês numa próxima aula.